Olá, meus amigos! Beleza? Aqui quem fala é Leno Berrendes, sou desenhista, ilustrador, quadrinista e hoje eu quero mostrar para vocês o meu modelo do Sonic. Estão preparados? Então bora! Muito se fala sobre o modelo do Sonic, né? E com o passar dos anos, Sonic teve diversas versões. Vamos dizer assim, diversos modelos. E ultimamente isso vem voltando com força. Eu lembro que quando Sonic Frontiers foi anunciado, rolou uma discussão muito grande sobre o modelo do Sonic. Se estava bonito, se estava feio, se os espinhos poderiam ser maiores ou não, se o modelo do Unleashed era melhor. Sempre tem essa comparação, sempre tem opiniões. E também tem aquela galera que fala: ah, pra mim tá ótimo, tá lindo. Mas a realidade é que o visual do personagem é importante pra gente. Ele é importante para a nossa conexão com o personagem, para a nossa identificação. O Sonic, quando foi criado, há muitos anos atrás, passou por um estudo muito grande. Inclusive eu quero trazer um vídeo aqui pro canal falando só sobre isso. Sobre a arte por trás do Sonic. Todo o desenvolvimento, toda a estratégia na criação do personagem. Mas vamos voltar aqui para o vídeo. Vamos focar no que importa agora. Quando o Sonic foi criado, ele foi pensado para ter uma estética visual fácil de ser entendida e desenhada pelas crianças. Só que com o passar dos anos, essas crianças que jogaram lá na época do Mega Drive cresceram e o personagem cresceu junto. Ele foi se modificando, trazendo cada vez mais refino estético, ampliando sua expressão artística, passando por diversos conceitos, ideias e propostas. Mas se tem uma coisa que eu sinto quando olho para o Sonic, é que ele tem personalidade. Ele tem um ar de radicalidade. E quando eu digo radicalidade, não é nem tanto rebeldia, mas sim aventura. Quando eu olho para o Sonic, logo vem na minha cabeça esporte como skate, motocross, snowboard, descendo e fazendo diversas manobras. Esse tipo de esporte radical, onde as pessoas estão sempre em movimento, sempre fazendo algo extremo. E tem outra coisa que também conecta muito com o Sonic: corrida. Principalmente as corridas do atletismo, como as provas de velocidade, os 100 metros rasos, 200 metros rasos, onde o objetivo é simples: correr o mais rápido possível até a linha de chegada. Então, pensando em toda essa ideia, toda essa estética, todos esses elementos que trazem características semelhantes ao personagem, pelo menos ao meu ver, eu estou pensando em fazer o meu próprio visual para o Sonic, o meu próprio modelo. Claro, respeitando o que torna o Sonic, respeitando tudo que faz o personagem ser reconhecido de imediato, mas trazendo leves ajustes, pequenos refinamentos e alguns elementos de design que reforcem essa ideia de velocidade, de movimento e de aventura. Então vamos lá, vamos ver como é que sai isso aí, vamos ver como é que vai ficar o meu visual de Sonic. Então bora galera, eu vou tentar contextualizar um pouquinho sobre as minhas escolhas. Como você pode ver, eu já tô aí no Clip Studio Paint, né, organizando minhas referências. Então, Sonic, ele é um personagem, né, que tem como habilidade correr. E ele é um animal, né, antropomórfico, né? Ele tem características humanas, né? Assim, corpo humano, anatomicamente quase humano. E eu pensei em algumas lógicas, trazer algumas lógicas. Faz muito sentido pensar em questão de lógica para o universo de fantasia, mas eu acho que é interessante. Peguei umas referências ali de tênis para utilizar como base para criar o personagem e eu pensei em trazer uma estrutura corporal para ele um pouco diferente do que já é acostumado. Já que é para trazer um novo modelo, vamos pensar em um novo modelo. Então eu olhei muito Hitcher, do jogo Hitcher Clank, né? Também penso bastante no Splatoon. E é uma estética de corpo, é uma
um conceito anatômico, mesmo para o estilo cartunesco, que me agrada bastante. Então eu pensei, eu vou tentar trazer um pouco desse elemento para o design do Sonic, né? Mas sem modificar muito do que ele é, porque é um personagem que as pessoas têm um apreço muito grande. Mas por que eu escolhi isso? Porque é o seguinte, além de ter uma estética visual muito bonita, esses personagens, como o Richard, ele tem um pouco mais de definição anatômica sem ser muito realista, se é que você me entende. E para um personagem que corre como Sonic, seria bom que ele tivesse pernas e braços um pouco mais grossas. Trazer um pouco mais de curva, se é que você me entende. Não é descaracterizar e trazer conceito humano para o personagem, como foi o que fizeram lá na primeira versão do Sonic para o filme, né? Não é isso que eu quero fazer. Eu quero manter a estética cartoon, eu quero manter a energia que o personagem tem nessa vibe cartunesca, beleza? Mas sem... mas trazendo um pouco mais desse volume, né? Dessas curvas. As pernas e os braços do Sonic são muito finos. Isso me incomoda? Não, é estiloso, porque dá o aspecto daquela mão gigante, o pé gigante e tudo mais. Entendeu? Fica bem legal. Mas eu também não acho que você tentar harmonizar um pouco mais, né? Organizar um pouco mais esses elementos exagerados e trazer um pouco mais de equilíbrio num ar cartunesco, né? Nos braços, pernas, mão gigante. Tentar trazer um pouco mais de organização. Não que Sonic seja desorganizado, mas você tá entendendo o que eu quero dizer. Trazer um pouco mais de harmonia, entendeu? Como acontece bastante no... E também não tô dizendo que o Sonic é desarmonizado. O que eu quero dizer é que eu quero trazer uma estética anatômica que possa fazer sentido com a vibe de um personagem que corra, entendeu? Claro que o Sonic combina muito bem para a estética de um personagem que corre, mas eu tô pensando um pouco mais na lógica, entendeu? Um personagem que corre, ele poderia ter uma perna um pouco mais grossa, entendeu? Os braços um pouco mais grossos, entendeu? É uma anatomia corporal um pouco mais volumosa e com mais curvas. Você consegue me entender? É mais ou menos isso. E aí que eu começo a abordar, a trazer essa anatomia um pouco mais volumosa e com mais curvas, entendeu? Trazendo mais panturrilha pro personagem, determinando um pouco mais de antebraço pro personagem, fazendo uma curvatura na cintura e aumentando um pouco mais a área do tórax do personagem, do peito do personagem, entendeu? E aí eu começo a brincar um pouco mais com o design do personagem para luva e para o sapato, né? Eu tô fazendo agora o sapato, mas eu vou comentar um pouco rápido sobre a luva, né? A luva eu não quis modificar muito do que a gente conhece, peguei umas referências ali, né? E por sinal já tirei aí no vídeo, né? Mas assim, eu não queria mudar muito do que a gente conhece, só que eu pensei em duas coisas. Colocar uma espécie de prendedor na luva, né? Que fica no pulso, porque o Sonic quando ele corre, ele bota as mãos para trás, então a luva voaria para cá do caramba. Então eu pensei em colocar um prendedor na luva, né? Com uma espécie de botão ali para segurar a luva no pulso dele, né? E também colocar na palma da luva um tecido um pouco mais grosso. Então eu coloquei costuras mais marcadas. A palma da luva teria um tecido mais grosso e um pouco mais escuro, um cinza um pouco mais escuro. Porque o Sonic, quando ele sai deslizando, ele sai dando um drift, ele bota a mão no chão. Então ia rasgar a luva. Então pensando nesse conceito de que a luva deveria ser uma luva resistente e mais presa à mão dele, né? Eu fiz isso. Agora falando um pouco sobre o
sapato, né? Eu pensei no sapato mais aerodinâmico, fazendo um pouco de referência aos atletas que correm, né? Outra ideia que eu pensei também é que a sola do sapato fosse uma sola que fizesse referência a pneu de carro esportivo, não sei se seria esse o nome, aqueles carros de corrida, entendeu? Então eu pensei que a sola do sapato pudesse ser mais emborrachada nesse aspecto, porque quando o Sonic ele parasse, ele fizesse aquele som de freio, entendeu? E a sola ainda teria aquelas ranhuras, eu não sei como é que se chama, mas aquele design que tem nos pneus dos carros de corrida, né? Principalmente aqueles carros não só de corrida, mas aqueles carros que se faz drift e tal. Carro, em geral, né? Que tem aquele design ali no pneu para ter atrito e para conseguir fazer o carro frear, beleza? Então eu acho que seria interessante trazer isso pro aspecto do sapato do Sonic, onde fosse um sapato feito exclusivamente para altíssima velocidade, entendeu? E completamente apropriado para frenagem, para poder ele frear, beleza? E aí entra, né, as fivelas para poder segurar o sapato, fazendo referência até patins, né? Porque patins não tem cadastro, ele tem umas fivelas ali, né? Algo que você trava o patins no seu pé. Então eu criei algumas fivelas ali, fazendo a própria referência também àquela marca branca que tem no sapato do Sonic, né? E aí eu começo a brincar um pouco mais, né? Em dar definições um pouco mais. Essa parte mais do peito do Sonic, né? Eu mantive a mesma ideia, só que de uma forma um pouco mais oval, né? Não 100% circular. E aí agora eu vou começar a refinar um pouco mais o personagem. Então, agora que o processo do desenho aí já vai ir para parte da colorização, né? Eu só vou debater um pouco colorização e arte final, né? Fazer a line aí, né? Agora eu vou começar a fazer a line e tal. Então vamos bater um papo aqui sobre o visual do Sonic e tudo mais. Assim, bem provável que grande maioria de vocês não vá curtir o design que eu criei pro personagem, o novo modelo e tudo mais. Mas o que eu digo? É o seguinte, eu amo o design original do Sonic. Eu amo o visual novo do Sonic. Eu acho que o visual do Sonic, o modelo do Sonic que mais agrada a grande parcela de fãs é o modelo do Unleashed, né? Ah, e comentando, eu coloquei os espinhos bem inspirados no Unleashed, né? Aqueles espinhos mais grossos, mais longos, mas também coerente com a proposta anatômica do personagem, para não ficar algo muito exagerado e estranho, né? Mas assim, voltando, é um modelo muito massa. Sonic é um personagem muito amado, muito conhecido, entendeu? Ele tem um visual que é marcante, que tá na mente das pessoas, tá na cabeça das pessoas. Há um apreço muito grande pelo visual do personagem, entendeu? Só que já existe um bom tempo que o personagem tá com o mesmo estilo praticamente, com bem leves modificações mesmo, mas pouquíssimas modificações, quase nada, entendeu? Aí diminui um pouco ali, diminui um pouco aqui, aumenta um pouquinho, diminui um pouco, diminui sempre mais nos espinhos, né? Mexe um pouquinho ali, mexe um pouquinho aqui, puxa um pouquinho ali, puxa um pouquinho aqui, aquelas modificações mais sutis, para não mexer muito no que a galera já conhece, no valor sentimental das pessoas em relação ao personagem. Eu respeito completamente isso, né? Assim, não que poderia ser como eu fiz de fato, né? Não precisa ser da forma que eu fiz, mas a ideia aqui, o conceito aqui é mostrar que eu acho que daria para trazer um novo modelo, sem mexer muito no que a gente conhece, mas ainda assim que a gente olhasse e sentisse, pô, é um novo modelo, tá muito bonito, condiz com o que o personagem é, e eu aceito isso porque tá bonito, tá muito bonito. Não que o meu esteja bonito, mas a intenção é mostrar que se fizer com calma, se fizer com cuidado, se pensar e valorizar na estética do personagem, talvez, só talvez, trazer
algumas ideias e propostas que viessem fazer sentido com a proposta do personagem, com a ideia do personagem. Se você traz um conceito pro sapato que não é só estético, mas que faça sentido com a proposta do personagem, que foi o que eu quis fazer, trazer um sapato mais funcional, um sapato que condiz com a ideia de corrida, um sapato que tem uma sola que é praticamente a borracha do pneu do carro, entendeu? Que vai ajudar ele na frenagem, vai ajudar ele a frear e tudo mais, e vai ter prendedores ali que façam referência, né, aquele prendedor do patins ali, né, que trava o patins no pé da pessoa. São coisas que são pequenos, mínimos detalhes ali que acrescentam e que trazem design ao personagem, entendeu? Essa coisa de mexer um pouco mais no conceito anatômico do personagem. Não é só simplesmente esticar ou diminuir o personagem. Não é simplesmente ir lá e colocar um adereço no corpo do personagem para dizer que esse é um novo Sonic e ponto, e acabou, tá ligado? É tentar respeitar o que os fãs gostam, mas também tentar modificar para deixar isso mais bonito, e não só bonito, que venha condizer, que venha fazer sentido com o que o personagem é, entendeu? No caso, o Boom. A galera, tem gente que odeia o Boom, tem gente que acha legal e tudo mais. Eu tenho meus questionamentos em relação ao design, porque eu penso muito na questão lógica. Eu sei que é fantasia, eu sei que... como é que posso dizer? Que nem tudo precisa fazer sentido, entendeu? Às vezes a gente só quer uma coisa que fique legal, bonita, irada, e que a gente olhe e fala: caraca, isso tá muito bom, velho, tá muito bonito e tudo mais. Sim, eu concordo. Eu quero poder consumir coisas bonitas, sabe? Muito bem feitas. Mas assim, a reflexão que fica, o pensamento que fica é que se você faz uma coisa bela, se você tem cuidado com o material original e tenta fazer algo bonito em cima disso, e também traz um pouquinho, uma pitada, um temperozinho de lógica para algumas coisas, justificando as suas escolhas criativas, pode tornar aquele material ainda melhor, tá ligado? Porque você mostra que essas suas escolhas não foram escolhas aleatórias, não foram escolhas sem sentido, entendeu? Que você não colocou ali porque sim, porque ficar legal. Mesmo que muitas das vezes o porquê ficar legal pode ser bom, né? Mas isso vai muito da cabeça de pessoa, né? De cada pessoa para cada pessoa. Mas a escolha estética, a proposta de cada elemento, a justificativa das escolhas podem agregar no design. Isso não só para o Sonic, para qualquer desenvolvimento de personagens que você for fazer, entendeu? E é isso, pessoal. Agora eu vou deixar o final aí do processo criativo para vocês. Eu tô finalizando a colorização, espero muito que vocês gostem. Eu gostaria muito de pedir para todos que estão chegando aqui agora no meu canal, sou apaixonado por Sonic, amo o personagem. Se você quer ver mais conteúdo sobre Sonic no canal, pode ter certeza que vai ter. Mas o meu conteúdo, o meu vídeo, o meu canal, de fato, é um canal que fala muito sobre conteúdo artístico, sobre tudo aquilo que eu gosto. Então, assim, tudo que eu penso, tudo que eu gosto relacionado a cultura pop, cultura nerd, games, jogos, filmes, eu vou trazer pro meu canal, mas sempre com um olhar mais artístico, entendeu? Sempre com uma visão mais artística, entendeu? Então é isso. Se você gosta de games, cultura pop, animes, jogos, filmes e por aí vai, cola aqui pro canal que a gente vai poder falar sobre esses conteúdos aí, só que com uma pitada muito grande de arte envolvida nesses aspectos, porque a expressão artística está em todos os lugares. É isso. Então, deixo aí o vídeo com vocês e vou ficando por aqui e até a próxima.